Bom dia! Estamos ao vivo aqui para mais uma pílula de conhecimento, a nossa live curtinha de toda a semana, de segunda a sexta, 7h15 da manhã, hoje começando no horário. Ontem, como eu falei, teve aniversário da minha mais velha, então o dia fica meio comprometido, né? Evento de café da manhã, evento. Ah, não acendi a luz, ó, por isso que tá uma porcaria. Deixa eu arrumar aqui. Aí é muita luz. Pronto, melhor. E aí, hoje voltamos então às 7h15 da manhã. Bom dia, Vanira. Bom dia, bem-vinda. A Lúcia, direto de Portugal, já chegou aqui também. E a pílula de conhecimento, onde eu respondo a sua dúvida. Ih, eu fiz cagada. Viu? Eita, nós. Muita luz. Melhor. E aqui é onde eu respondo a sua dúvida, a sua pergunta. Então vocês vão mandando perguntas e eu vou escolhendo as perguntas que eu acho que seriam a maior dúvida da maior parte de vocês para a gente poder falar. E tem um assunto que sempre chega, né? Ah, a insulina é perigosa, a insulina tem risco. Ah, meu filho está tomando insulina demais. Ah, meu filho toma insulina. Não, eu tento fazer ele tomar menos insulina. Ai, eu estou tentando segurar só com a insulina lenta, porque ele está na lua de mel. Eu vou falar depois um pouco sobre tudo isso, mas primeiro eu quero ler aqui do. Aliás, eu vou tentar trazer um outro livro na próxima. Essa aqui é a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu vou tentar trazer uma próxima edição, um outro livro, ou vou pegar da internet em algum site importante, de algum grande laboratório, alguns temas para a gente também trazer, né? Porque não é só daqui que saem coisas boas, né? Aqui, é lógico, a gente usa como Bíblia, uma base. Todo profissional endocrinologista deveria usar como referência, não é assim que acontece, então a gente vai trazendo um pouquinho essa história. Desculpe o nariz, eu estou um pouco rinitado hoje. Bruna, muito bem-vinda. Bruna, vamos lá. Vou falar um pouquinho hoje sobre o tratamento insulínico, né? Vamos falar sobre a insulina, que todo mundo, meu Deus, a insulina é isso, a insulina é aquilo, mas vamos falar. O uso de insulina é imprescindível no tratamento do DM1 e deve ser instituído assim que o diagnóstico for feito. O estudo prospectivo Diabetes Control and Complications Trial demonstrou que o tratamento intensivo do DM1 com 3 ou mais doses diárias de insulina de diferentes tipos de ação ou com sistema de infusão contínua de insulina, SIC, a bomba de insulina, é eficaz na redução das complicações crônicas advindas do mau controle. Nessa corte, houve diminuição de 76% dos casos de retinopatia, de 60% nos casos de neuropatia e de 39% dos casos de nefropatia nos pacientes tratados intensivamente em relação aos tratados de forma convencional. O valor da hemoglobina glicada nos pacientes em tratamento intensivo foi responsável pela redução do surgimento de complicações crônicas microangiopáticas. Né? No estudo de continuidade, o DCCT, Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications, os caras gostam de colocar o nome bem compridinho. Todos os pacientes foram tratados de maneira intensiva. No subgrupo de adolescentes de 13 a 17 anos, o controle metabólico não evidenciou diferença significativa entre aqueles que já haviam sido tratados de forma intensiva no DCCT e aqueles com tratamento convencional. O grupo tratado intensivamente por um período mais prolongado desde o início, contudo, apresentou frequência menor na progressão de retinopatia e de nefropatia, sugerindo que a manutenção do bom controle metabólico deve começar precocemente no curso do DM1.
Os dois estudos sugerem nível de evidência 1 com grau de recomendação A, ou seja, prioridade máxima, né, para o tratamento intensivo com insulina no DM1. E a gente pode falar também das doses, mas a gente vai deixar para amanhã. Bom, a Lúcia está falando que a minha camiseta aqui, ó, que lá em Portugal é a camisola, é muito legal, muito fix. Eu estou vestido de Hulk hoje. Estou vestido de Hulk porque a insulina tem o poder, né? Então eu vim de Hulk para mostrar para vocês que a insulina tem o poder. Deixa eu mandar uma ceninha aqui para a galera. O que acontece então, meu povo? Qual que é a importância da insulina? Total. A insulina é responsável para evitar as complicações. Ela é diretamente responsável. Não usou direito a insulina, a gente aumenta o risco. Você vê que sempre se cita o tratamento intensivo. O que é um tratamento intensivo, né? É a imitação do pâncreas com precisão. Simples assim, né? Então, se você consegue utilizar a insulina de forma a imitar o seu pâncreas com precisão, as chances que você tenha complicações, ela quase que se extermina, né? O duro é que as pessoas não têm nem a capacidade de identificar. Lembra que ontem a gente falou um pouco disso, né? Do conhecimento. Ontem não, acho que foi sexta-feira, falamos do conhecimento. O conhecimento. Não, na segunda, foi na segunda. Falamos de conhecimento, que o conhecimento é uma arma essencial, que sem o conhecimento as pessoas deveriam sair dos hospitais já conseguindo saber controlar, definir e administrar as doses de insulina do jeito certo, interpretar os dados e as glicemias aferidas, saber em que hora, né, identificar isso. As pessoas já deveriam sair do hospital com essa capacidade. As pessoas não saem, nem os hospitais têm essa capacidade, né? E aqui quando a gente vai falar da evolução do tratamento com a insulina, a gente está falando de um tratamento muito mais preciso, muito mais assertivo, onde a gente vai acabar ajustando pequenos detalhes para a busca do melhor controle. Significa controle perfeito? Óbvio que não, ninguém está buscando perfeição, tá certo? Pelo menos não é isso que eu espero, né? Eu espero que eu tenha o melhor controle para possibilitar a vida normal, apesar do diabetes, é isso que eu espero. Então pode ser que de vez em quando dê uma escorregada? Pode ser, porque a gente comete... De novo eu apaguei a luz. Peraí, deixa eu mudar aqui a tomada. Então a gente tenta fazer o tratamento insulínico de forma que a gente consiga cobrir de forma precisa a necessidade insulínica diária, tá bom? E aí como é que entra a insulina? A insulina entra, como a gente já falou também numa live anterior, a gente tem a basal é insulina lenta, que cobre a base necessária de insulina diária. A gente tem a insulina, o fator de sensibilidade, que a insulina é necessária para baixar quanto que uma unidade baixa de miligramas por decilitro no sangue, na glicemia circulante. A gente falou do fator de correção, que é o fator insulino carboidrato, quanto uma unidade de insulina baixa de carboidrato, em qual faixa de horário. E com isso tudo a gente vai criando uma fórmula para a gente poder ser mais assertivo no ajuste glicêmico. A Lúcia está perguntando aqui, ontem dei a Lantus 1 hora depois do horário habitual. Faz muita diferença? Lúcia, um dia não. Quando você muda todos os dias, você vai ter, depois de uns 3 dias pelo menos, você vai ter uma definição do impacto, né? Mas a tendência é que não seja muita diferença não, porque se está equilibrado hoje, as chances são de que você não se desequilibre por conta disso, né? Por causa de 1 hora não vai mudar muita coisa não. Ainda mais uma situação ocasional, né? Você pode ter no final do ciclo do dia seguinte uma falta pequena de insulina, porque a Lantus dura 24 horas, né? Então se você toma todo dia às 7, você tomou às 8, então talvez no dia seguinte, entre as 7 e as 8, você perceba algum desequilíbrio. Pode ser, mas eu acredito que não vai acontecer, tá bom? Ainda mais no caso do Simão, que tem um controle tão maravilhosamente bem regrado, tá bom? Então é isso, a insulina ela não vem para ser um problema, muito pelo contrário, a insulina não causa, não engorda, a insulina não causa dano renal, a insulina não vicia, a insulina
Não causa nada. Insulina, isso é tudo boato, história que de quem não sabe o que está falando inventa para o povo ficar com a cabeça cheia de minhoca. Porque se fosse isso, eu estava ferrado. Estou tomando insulina há 37 anos. Não, imagina, estaria todo crequelado. Eu estou aqui bem de saúde, fazendo crossfit, jogando tênis. Vou voltar para o meu jiu-jitsu assim que a pandemia se encerrar. Então, não é a insulina, né? É a falta de saber usar que causa as coisas, né? Então, o que, que causa dano renal? O que, que causa dano na visão? O que, que causa, né? Não saber usar a insulina, tá? Então, insulina nada mais é do que o líquido da vida. E a insulina tem o poder. A insulina é o poder, gente. A insulina é tudo na vida de uma pessoa com diabetes, tá bom? Ela existe já há 100 anos, esse é o ano do centenário da invenção da insulina. Já falei sobre esse caso, mas há 100 anos atrás, os pesquisadores canadenses sintetizaram a primeira insulina, né, que era colhida, na verdade, de órgãos, né, de cadáveres. Eles conseguiram estabilizar a primeira insulina e aplicar. Né, e tem uma história que conta exatamente sobre isso. Né? O hospital, tinha um hospital específico que tratava crianças com DM1 e era, na verdade, quase uma funerária, né? Porque a criança entrava e não saía, não tinha o que fazer. Né? Não existia um tratamento. Né? Então os pais, desgostosos, sempre ao lado dos leitos dos seus filhos, olhando os filhos morrerem aos poucos e eles tentavam, o único tratamento era não dar comida. Então, se não morresse de glicemia alterada, morria de fome. Um dos dois ia chegar primeiro. E aqueles homens sintetizaram a primeira insulina, entraram naquela sala que parecia um funeral, né, um monte de crianças em coma, um monte de crianças apagadas por hiperglicemia, e começaram a injetar esse líquido experimental nas crianças. E aí era uma quantidade de crianças grande e eles foram aplicando. Conforme eles foram aplicando nas crianças, foram chegando nas últimas, as primeiras começaram a despertar do coma, né? Porque a glicemia tinha reduzido pela primeira vez em muito tempo, então elas conseguiam despertar. E nasceu aí um sopro de vida, que é a possibilidade de eu estar aqui conversando com vocês. Antigamente o tipo 1 não tinha a oportunidade de viver, né? E essa oportunidade hoje existe, não só a oportunidade de viver, mas de viver uma vida como a de qualquer outra pessoa, né? E aí o normal, né? Eu sempre falo isso também, acho que é importante destacar. O normal é o que é normal para você, né? O que é normal para mim eu sei, o que é para você, né? Eu vou te dizer que é possível. Se você souber, se você tiver o conhecimento adequado, vai ser possível para você também, para o seu filho, né? Então, se você quer mudar essa situação, conhecimento é vida. E a insulina é a ferramenta para que isso aconteça. Imagina a alegria daqueles pais, né? É isso que a gente espera para todo mundo. Quando a gente pensa no nosso Brasil, que infelizmente não tem profissionais espalhados para todas as cidades, né? Não tem atendimento médico adequado em todas as cidades, a gente fica muito triste, né? Porque esse detalhe que eu estou contando aqui, da descoberta da insulina, ele ainda existe de uma forma diferente, ele existe pela ignorância. As pessoas não entendem e não diagnosticam direito o diabetes no Brasil. E muitas crianças morrem. Muitas. A gente não fica sabendo direito, mas a gente sabe o número de mortes. Só no ano, se não me engano, no ano passado foram 135 mil mortes derivadas do diabetes, tá? E aí definitivamente por conta do diabetes. O que a gente pode falar sobre isso, né? A gente precisa aprender. A nossa responsabilidade número 1 é a gente saber fazer o controle, é a gente saber fazer as coisas funcionarem, né? Para que a gente não precise depender de terceiros, né? A gente não pode terceirizar os nossos cuidados. Tá bom, mamãe? Tá bom, papai? Tá bom se você for a pessoa com diabetes, mas precisamos trabalhar para conhecer de forma profunda o diabetes e controlar definitivamente essa doença, porque é possível para todos. E se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Tá bom? Não vamos deixar nossas crianças por aí sofrendo, crescendo tristes porque não pode isso, não pode aquilo. Não precisa ser assim. E eu posso mostrar para vocês como. Espero vocês amanhã na mais uma pílula de conhecimento às 7h15 da manhã, de segunda a sexta.
hoje à noite. Se você ainda não se inscreveu, procura os links do Kit Breca, lá tem um formulário para você participar. Quem sabe você participe, conversa comigo e a gente começa a colocar o carro nos trilhos para você, tá bom? Se você ainda está com dificuldade, vem falar comigo. Tenho certeza que eu posso dar várias dicas para você começar a mudar esse jogo para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Mais uma manhã aqui, 7h15, e amanhã a gente se vê de novo nesse mesmo horário. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom dia a todos. Uma boa quarta-feira, né? Já é quarta-feira. Tchau, tchau.